Vivemos em dias acelerados. Tudo ao nosso redor exige pressa, produtividade, resposta imediata. Mas no meio dessa correria, surge uma pergunta que incomoda o coração: como reconhecer a voz de Deus em meio a tanto barulho? Como ouvir o Criador quando somos bombardeados por notificações, compromissos e distrações? Jesus, em João capítulo 10, versículo 27, afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus não é misticismo, é relacionamento. Não é privilégio de poucos, é promessa para todos os que o buscam de coração sincero. Neste episódio, vamos refletir sobre como desenvolver essa sensibilidade espiritual, mesmo em tempos tão agitados, porque Deus fala, e Ele deseja ser ouvido. Mas será que estamos dispostos a ouvir? Será que há espaço no nosso dia para escutar a voz suave do Espírito em meio a tanta urgência? Para ouvir a voz de Deus, é necessário conhecê-lo. É como quando alguém querido nos liga, e reconhecemos sua voz antes mesmo de se identificar. A intimidade gera discernimento. No livro de 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, lemos: então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Samuel ainda era jovem, mas seu coração estava disponível. Ele ainda não conhecia profundamente a voz de Deus, mas se colocou em posição de escuta. O Senhor procura corações assim, disponíveis, atentos, rendidos. Não se trata de perfeição, mas de disposição. Em meio ao barulho do mundo, Deus continua chamando. E o convite é para que tenhamos ouvidos sensíveis, mesmo na pressa da vida. A escuta de Deus não acontece por acaso. Ela é cultivada na simplicidade da devoção diária, na leitura da palavra, na oração sincera e, sobretudo, no silêncio interior. Elias, um profeta poderoso, também teve sua experiência com a voz de Deus em um momento de profunda exaustão. Ele estava fugindo, isolado e desejando até morrer. Mas foi nessa condição vulnerável que Deus o visitou de maneira inesperada. No livro de 1 Reis capítulo 19, versículo 12, está escrito: e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Deus poderia ter falado no terremoto ou no fogo, mas escolheu o sussurro. Isso nos ensina que muitas vezes a voz de Deus não se manifesta no barulho, mas na quietude. Precisamos aprender a desacelerar, ainda que por alguns minutos, para ouvir o que Ele está dizendo. Não se trata de tempo disponível, mas de prioridade. Um coração rendido encontra tempo para Deus mesmo nos dias mais corridos. Mesmo que sua rotina seja cheia, quando você decide separar um momento com o Senhor, algo muda, dentro e fora de você. A escuta de Deus também nos protege. Quando aprendemos a ouvir sua voz, evitamos decisões precipitadas, escapamos de armadilhas e somos guiados com sabedoria. O Salmo 143, versículo 8 diz: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Veja que o salmista ora pedindo para ouvir Deus logo pela manhã. Isso nos revela um princípio espiritual importante. Quanto mais cedo buscamos, mais cedo ouvimos. A voz de Deus não compete com os ruídos, ela se destaca no ambiente da devoção. Muitas vezes queremos que Deus fale em voz alta para nos convencer, mas Ele está nos convidando para ouvir em voz mansa, para nos transformar. Um coração acostumado a ouvir Deus não se perde com facilidade. É por isso que precisamos cultivar o hábito de parar, meditar e escutar, mesmo que por poucos minutos. A qualidade do nosso dia muda quando começamos com a escuta do céu. Vamos agora juntos em oração. Se possível, feche seus olhos e concentre-se apenas no Senhor. Pai amado, queremos te ouvir. Em meio à correria, às pressões e à agitação da vida moderna, ensina-nos a reconhecer tua voz. Livra-nos de viver apenas no automático. Desperta nossos ouvidos espirituais. Tua voz é paz, é direção, é alívio. Assim como está escrito em Isaías capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Que esta seja nossa realidade, que possamos ter discernimento e sensibilidade para perceber quando é o Senhor falando, e que sejamos obedientes, prontos para seguir por onde o Senhor nos guiar. Oramos por cada ouvinte agora, que tua voz ecoe forte dentro do coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.
Você não precisa esperar um momento perfeito para ouvir Deus. Ele fala no cotidiano, na louça sendo lavada, no caminho para o trabalho, no silêncio do quarto, na leitura calma da Bíblia, no devocional breve antes de dormir. O importante é manter os ouvidos do coração abertos. No próximo episódio de Renovo no Deserto, vamos começar uma série de 10 episódios sobre a fé na prática do hoje. Mas até lá, continue cultivando esse espaço de escuta. Que essa mensagem te inspire a buscar mais, ouvir mais e obedecer com mais prontidão. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. E finalizo com um versículo que sela essa reflexão. Salmos 85, versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que nunca mais voltem à insensatez. Que essa paz reine sobre você hoje. Até a próxima.